Vamos falar hoje sobre o tema dissonância cognitiva. Mas o que é a dissonância cognitiva? Para vocês entenderem um pouquinho, a dissonância cognitiva, ela surgiu esse termo através do Dr. Leon Festinger em 1957, onde ele trouxe essa tese para que conseguisse compreender o estudo das massas, das pessoas, como elas se comportavam e agiam. Tanto ele conseguiu observar alguns contextos onde as pessoas passavam exatamente por uns conflitos muito grandiosos. Exemplo, movido pelo pensamento desconexo com a emoção e com as crenças e atitudes que essas pessoas enfrentavam. Exemplo, imagina uma pessoa que ela diz que ela precisa parar de fumar porque ela simplesmente sabe que o cigarro pode provocar câncer. Só que no pensamento dela, o pensamento diz que ela deve parar porque ela está fumando e propensa a desenvolver o câncer. No entanto, o comportamento dela é totalmente contrário. Ela passa a fumar escondida ou ela passa a fumar e depois ela esbarra na sua própria crença. Qual crença? Quando alguém questiona, mas você não sabe que faz mal? Por que você fuma? Não, é mais fácil você morrer aí de um acidente de carro ou ser atropelado do que do próprio cigarro ou câncer no pulmão, por exemplo. Então eles sempre vão estar em conflitos com eles mesmos, não vão conseguir entender por que eles se comportam daquela forma. Segundo exemplo, pessoas que lutam pelo meio ambiente melhor, que buscam renovar as questões do ambiente, as questões ambientais, as questões de ser algo muito mais natural. Só que essa pessoa, digamos assim, ela luta contra a emissão do gás carbônico. Só que ela gosta de ter um bom carro. Descobre, depois que ela compra o carro, que aquele carro que ela achava que fazia, por exemplo, 10 quilômetros com 1 litro de combustível, faz apenas 7. Ela entra num conflito muito grande, essa pessoa, e ela começa a se sentir o pior do ser humano. Ela começa a se sentir totalmente contraditória aquilo que ela está falando. Na realidade, ela não tem culpa, mas como a crença dela que ela está poluindo o meio ambiente está mais alta, ela vai entrar em conflito com a atitude dela e ela vai começar a sofrer dentro dos seus pensamentos, ou seja, essa pessoa vai precisar de uma ajuda automaticamente. Como conviver com pessoas que passam por esse processo de dissonância cognitiva? É algo fácil? Você consegue lidar com essas pessoas? Vou te dizer, é praticamente impossível lidar ou permanecer na presença dessas pessoas que sofrem com a dissonância cognitiva. Por quê? Elas têm uma crença muito forte e quando eles ditam os valores dessas crenças deles, porque eles estabeleceram através de inúmeros processos, que aqui a gente vai entrar também do porquê que acontece, como que a pessoa desenvolve essa dissonância cognitiva. Está relacionado basicamente com a forma que ela viveu estruturalmente, o tipo de família que ela estava inserida, o contexto cultural e tudo mais. Digamos que ela tem uma crença muito forte, muito evidente, tá? Por exemplo, acontece muito em lados de conquistas, por exemplo, políticas, religiosas, outras questões, por exemplo, de proteções ambientais, questões com animais, e tudo isso vai indo para o mesmo ponto. Então essas pessoas são muito intolerantes em algum momento, são agressivas, são ríspidas. O maior exemplo que a gente vê da dissonância cognitiva é exatamente na rede social. Aqui, por exemplo, no Instagram, no YouTube, em outros canais aí da rede social. Por quê? Porque essas pessoas entram num conflito muito grande dentro delas. Por exemplo, você escreve assim, ó, num tema de um vídeo, ou deixa uma tua opinião dizendo da seguinte forma: precisamos amar todas as pessoas de forma igualitária, independente de quem seja. Se for, por exemplo, dentro de uma questão religiosa, a pessoa fala assim: sim, então quer dizer que você não ama, por exemplo, a Jesus? Quer dizer que você, por exemplo, não ama, não gosta de Dalai Lama? Ela entra num conflito desse amor. Por quê? Porque ela acha, se ela tem uma ideologia muito forte, uma crença muito forte dentro dela, ela vai defender aquilo com unhas e dentes. Por quê? Porque você está
indo contra a crença dela e como você mexeu na estrutura de crença dela e no pensamento, da convicção dela, ela entra nesse conflito muito severamente. Então essa pessoa vai se tornar ali praticamente uma pessoa que vai sugar a tua energia, porque ela vai querer debater, ela vai querer discutir. Outro exemplo que a gente vai trazer aqui, você está conversando ali com seu familiar ou com um amigo e você vai trazer uma ideia. Por exemplo, falando que todo homem é machista. Aí você vai, por exemplo, entrar num debate muito grande. Por quê? Você vai ver talvez o teu pai, que é um cara mais cordial, um cara mais legal, mas o seu avô é um pouquinho mais grosseiro, aí o seu filho ou o seu irmão ali é mais tranquilo, aí você coloca tudo num contexto que aquela pessoa é machista, todos os homens são machistas, todas as mulheres são feministas, todo homem não presta porque traiu, toda mulher não presta porque abandonou o cara no momento de mais necessidade. Isso entra dentro da dissonância cognitiva, porque não é o que está ressoando com quem ela pensa, com o que ela sente, com o poder ali que ela desenvolveu das suas crenças e o seu comportamento. Então é muito difícil lidar com essas pessoas. Aonde que eu vejo muito esses atos acontecerem, por exemplo, dentro de distribuições de empresa, tá? Às vezes a pessoa entra lá, vai trabalhar, ela tem uma ideologia, ela tem uma linha de pensamento, só que se a empresa quer ali produzir muito, ela já vai pegar algum gancho da política da empresa e vai querer atacar ali as pessoas que estão na gerência porque não fez algo do que eles dizem fazer na política da empresa. Não se sabe por qual motivo, tiveram que agir de uma outra forma, então essa pessoa já entra em um contexto muito grande aí de discussão. Do passo, como que ele se desenvolve, né? Eu já trouxe um pouquinho aqui, como que se desenvolve essa dissonância cognitiva? Ela desenvolve exatamente baseada nas crenças e valores e pensamentos que aquela pessoa tem atribuídas ao ambiente que ela está ali inserida dentro de um contexto social. E aí vai depender tudo de forma como ela vai se desenvolver, o que ela vai aprender e como ela vai experienciar a vida. Essas pessoas, inclusive, o número tem aumentado cada vez mais. É aquele tipo de situação onde a pessoa passa a achar e acreditar que todo mundo está errado ao seu redor e somente o que ela fala está certo. Esse é um dos grandes sintomas que essa pessoa carrega. O outro grande sintoma de uma pessoa que tem a dissonância é aquela pessoa, por exemplo, assim, ó, ela está ali trabalhando num lugar, dentro de um escritório, e essa pessoa, na mente dela, diz assim, cara, eu não posso ficar aqui sentado o dia inteiro, porque se eu ficar sentado aqui o dia inteiro, eu posso ficar sedentário, eu não estou me alimentando direito e eu posso morrer mais jovem. Tanto quando essa pessoa sai depois das 8 horas de trabalho, ela vai para casa, ela vai comer uma pizza, ela vai fazer qualquer outra coisa, mesmo ela sabendo que aquele comportamento pode fazer mal para ela, mas ela vai tentar minimizar o risco porque ela não foi treinar, não foi praticar uma atividade física para ela manter sempre seu corpo ativo. Ela vai procurar o quê? Ou tirar toda a carne da sua comida, dos seus alimentos para reduzir esses índices potenciais, né, que diz que vai ter câncer. E, na verdade, ela não vai estar apoiada dentro de si mesma nas suas crenças. Ou seja, ela vai entrar em discordância, em dissonância. E por isso que essas pessoas sofrem muito. Ela vai entrar num embate muito forte, vai ser muito desgastante. Sofre depois com isso. Ela tem uma baixa muito grande. No entanto, a dissonância cognitiva não é algo tão ruim, desde que essa pessoa realmente reconheça que ela precisa de uma ajuda para começar a tratar o quê? As crenças, alinhar os pensamentos dela, o seu campo emocional e o comportamental, mudando as atitudes, hábitos e linhas de pensamentos, diminuindo essa resistência à sua crença para que ela consiga viver de forma mais livre. Rony, há uma possibilidade de pessoas que passaram por relações tóxicas desde a sua infância, na fase adulta, por movimentos com pessoas que eram muito doutrinatárias ou mandatárias do seu comportamento, de domínio. Há uma chance muito grande de desenvolver isso também? Sim, há. Principalmente pessoas que passaram por relações tóxicas, relacionamentos tóxicos,
elas se fecham para o mundo e elas literalmente, tá? Elas literalmente sofrem muito. É o típico daquele homem ou mulher que namorou uma pessoa que manipulava muito elas e vai passar anos e alar aquela pessoa, para você ver como está em dissonância. Por mais que às vezes ela foi agredida, foi abusada física, mental, emocionalmente, ela ainda continua gostando daquela pessoa, mesmo ela sabendo que não era certo, porque ela está em dissonância. Então a gente vai ter que mexer nesse comportamento, tratar dessas emoções para ajudar essa pessoa a sair desse campo, tá? Quem pode ajudar essas pessoas, né? Especialistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas que tenham a base de conhecimento para ajudar essas pessoas, porque vai ter que mexer em algumas estruturas dela, psicológica e emocional, para que ela consiga entender, aprender a conviver consigo mesma, tá? E começar a ter um outro tipo de comportamentos. É o tipo com aquelas pessoas que dizem assim: eu gosto de tal coisa, mas elas fazem outra totalmente o contrário, aceita para que possa se encaixar dentro do valor de crenças, tá? Mesmo sabendo que algumas coisas são erradas. São pessoas muito generalistas, elas atacam muitas pessoas, são nervosas e rebeldes, sim, em muitos contextos, e é uma dificuldade você conviver com essa pessoa. O tipo de pessoa que você vai dizer assim, ó: nossa, qual tipo de cor você gosta? Ó, esse aqui é o dissonante chegando e perguntando para você: qual tipo de cor você gosta? E você responde para ele: olha, eu gosto muito do vermelho, eu acho o vermelho muito legal. Então quer dizer que você odeia o preto? Você não gosta do preto? Não, cara, eu tô falando só que eu gosto do vermelho, não que eu não gosto do preto, a minha preferência é o vermelho. Não, você odeia o preto. Você é bem aquele tipo de pessoa que pega e fica subjugando as pessoas que andam de preto, né? É esse tipo de pessoa. Eu percebi que você era assim. Essa pessoa, ela entra em dissonância porque ela não consegue entender. É mais ou menos aquelas pessoas, por exemplo, que não têm boas instruções, não conseguem ler e entender um texto, só que elas não sabem ler ou interpretar um texto, que a gente vai chamar ali de analfabetismo, não, né? Que a pessoa não está conseguindo ali interpretar um texto ou entender que a pessoa está falando. Mas se você olhar nos olhos dela e falar, ela vai entender. Ela vai, por exemplo, se ouvir um áudio teu, ela vai entender, mas na leitura ela não vai entender. Já essa pessoa com a dissonância cognitiva, ela entra em conflito direto com o pensamento, emoções e o comportamento e as crenças que ela carrega. O que fazer para ajudar essas pessoas? Primeiro passo: não entre em debate ou conflitos diretos com essas pessoas. Não vão aceitar a sua opinião, elas não aceitam, esquece, pode deixar de lado. E você não tem nenhuma fração de 2% para conseguir conversar com essa pessoa, porque só o que ela pensa ou acha está correto. Então, pessoal, eu espero aqui ter ajudado vocês, espero que tenha trazido clareza, e se ficou alguma dúvida, comenta aqui para mim. O que você sentiu dificuldade ou gostou nesse contexto deste vídeo, para que eu possa estar trazendo mais clareza para vocês. Até mais, gratidão.